Queria agradecer a oportunidade ao reverendo Jonathan, não somente a ele, mas também ao conselho dessa igreja, aos irmãos que congregam aqui. É uma bênção estar com vocês, especialmente para falar de um tema que é caro para a igreja, um tema que a Igreja Reformada sempre se dedicou, talvez não tanto nos últimos anos, mas ao longo da história sempre foi assim. E hoje eu estou aqui para falar da relação que há entre a reforma, a Igreja Reformada, e a educação. Isso se o microfone resolver ficar no lugar. Esse aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Então, mais uma vez, obrigado ao irmão que me ajudou também aqui com o microfone. Esse tema é caro para a Igreja Reformada como um todo e é caríssimo para a congregação, para a igreja que eu pastorei em Campina Grande e para a nossa congregação em João Pessoa também. Isso porque o que vocês estão passando aqui esse ano, nós passamos ano passado. 2020 foi um ano em que nós tratamos da educação cristã na nossa igreja. Isso era um sonho antigo que nós tínhamos de chegar a esse ponto, de falar sobre a educação. Tínhamos outros assuntos para tratar com mais urgência e, na providência do Senhor, 2020 foi um ano que passamos um ano inteiro falando sobre essa temática. E o final do ano, lá nós sempre temos uma conferência, como essa aqui de vocês. E nessa conferência nós apresentamos não só a temática da educação, mas o projeto da abertura da primeira escola confessional de Campina Grande. Nós tínhamos o Instituto John Knox e ali, em novembro do ano passado, foi exatamente um ano, nós apresentamos o projeto do Knox Kids, que seria a vertente, né, para a educação das crianças, a partir da alfabetização, dentro do Instituto John Knox. O Senhor nos deu a bênção de começarmos um projeto muito pequeno, ao lado do professor Leandro, que é presbítero, né? Era lá em Vitória do Espírito Santo, era um amigo que Deus já tinha me dado, professor de carreira. Ele aceitou o nosso convite, veio para Campina Grande, morar na nossa cidade, congregar na nossa igreja, e começamos esse projeto com apenas 4 crianças em fevereiro desse ano. Projeto pequeno, só para os filhos de alguns membros da igreja. Passados 8 meses do início, nós temos 70 e poucos alunos, porque agora não é mais só Campina Grande, a gente tem uma unidade em Linhares, no Espírito Santo, junto com a Segunda Igreja Presbiteriana de Linhares, pastor Renan. Temos outra lá em Fortaleza, também em parceria com uma igreja presbiteriana, nesse caso a Betel. E temos em 10 estados famílias que resolveram alfabetizar os seus filhos em casa por meio da tutoria à distância do Knox Kids, que está à disposição de qualquer um. Nós temos 10 estados sendo contemplados no Brasil, 2 estados nos Estados Unidos, né? Uma das irmãs ela deu uma pausa, mas ela fez parte até pouco tempo, um na Flórida e um em Nova York. Então, é muita coisa que Deus nos deu para fazer nessa área da educação, e minha alegria é falar sobre esse tema tão caro para a Igreja Reformada e também tão esquecido nos nossos dias. Eu espero, quem sabe, pastor Jonathan, que o Knox Kids possa chegar a Currais Novos o quanto antes. Nós possamos ter uma escola realmente confessional, cristã de verdade, com um material desenvolvido por presbíteros e pastores, né, que desde a mais tenra infância possa formar a nossa juventude à semelhança de Cristo. Então, dito isso, muito obrigado pela oportunidade de poder falar desse assunto. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 48, Isaías 48, verso 17. Diz a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Eu sou o teu Deus que te ensina
o que é útil e te guio pelo caminho que você deve andar. Agora, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, um texto clássico a respeito desse tema. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 14 em diante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Alguns pontos aqui, tu aprendeste desde a infância. O que tu aprendeste? A ser sábio. Onde tu aprendeste? Nas Sagradas Escrituras. Para que você aprende? Para que você se torne a semelhança de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós nos colocamos aos teus pés essa noite, ó Deus, para que com a sabedoria que vem do alto, pela ação do teu Espírito Santo esta noite, o Senhor possa nos revelar as verdades a respeito, Senhor Deus, da Igreja do Senhor, do ensino que a Igreja trouxe de volta na Reforma Protestante e a iminente responsabilidade que nós temos a respeito da educação dos nossos filhos. Usa-me, Senhor, para que eu possa ser claro e fiel com a Tua palavra e com a história da Igreja. E também, Senhor Deus, pelo mesmo Espírito que vai me usar, abre os corações do Teu povo. Abre, Senhor Deus, os ouvidos, desimpede-os para a Tua própria glória, no nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. A guerra que nós temos declarada nesse mundo é uma guerra pelas nossas consciências. O mundo ataca a consciência do crente a todo instante. Para onde você olhar, um outdoor na cidade, uma propaganda de uma determinada empresa, a campanha publicitária que está sendo feita, o discurso político em Brasília, tudo afronta o nosso modo cristão de ver o mundo. A guerra das consciências é para tomá-las, para nos mundanizar, para nos fazer esquecer os nossos valores que são tão enraizados na igreja, para fazer com que o sermão do domingo, ele simplesmente, na segunda-feira, não faça mais sentido. Você é bombardeado o tempo inteiro por ataques à nossa fé. E eu duvido que um de vocês um dia não tenha pensado nisso. Que mundo é esse que a gente está vivendo? O que eu aprendo no domingo, ele é atacado 24 horas por dia. Pelos meus amigos, muitas vezes, pelos meus professores, outras vezes, pela televisão, pela rádio, por onde eu vou. Então, se nós que somos adultos, aparentemente mais bem treinados, mais preparados para enfrentar as investidas de Satanás, nós muitas vezes nos sentimos acuados, muitas vezes não conseguimos dar a razão da nossa fé. Imagine uma criança. Imagine o que é você tomar o seu filho de 3, 4, 5 anos e colocá-lo para ser bombardeado por valores anticristãos. 5 horas por dia, 5 dias por semana, 15 anos ao longo da vida. Imagine como fica a cabeça de uma criança. Pois bem, os reformadores sabiam disso. E se você pensa que doutrinação em escola, como o pastor falou agora há pouco, é coisa da nossa época, não é. Se você imagina que
partidarismo político entrou na escola há 4, 5 anos, esqueça. Esqueça. As pessoas têm uma cosmovisão, ou seja, elas têm uma forma de enxergar o mundo. E elas andam, falam, se relacionam e dão aula segundo essa cosmovisão. Segundo a cosmovisão. Eles ensinam aquilo que eles sabem e o modo como eles veem o mundo. E interessante que os ímpios, eles são bem fiéis e são coerentes. O que eles creem, eles ensinam. E o que é mais terrível é que, às vezes, os crentes, eles estão tão tomados pelo pensamento do mundo que até professores cristãos que sentam nos bancos da igreja no domingo, na segunda-feira eles se levantam e vão repetir as mesmas teses antibíblicas de professores que são ímpios. Porque a consciência dessas pessoas já foi tomada e a guerra está sendo perdida. Os reformadores trabalharam contra isso. Trabalharam contra um sistema de pensamento romano, completamente romano naquela época. Se você acha que a educação está dominada agora, você não faz ideia de como ela estava dominada ali no século XVI. E eles militaram muito para que houvesse realmente a popularização da educação. Nós vamos ver daqui a pouco isso. A educação precisava ser um tema para todos, acessível a todos. E esse foi um trabalho muito sério. Um trabalho que, inclusive, ficou registrado, né, desde a Escritura, por isso que nós lemos aqui Isaías, que diz que Deus nos ensina, Deus é nosso mestre, o Senhor é quem ensina o seu povo. E na mesma vertente de pensamento, o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo. Lembre das palavras que você aprendeu desde cedo, quando ainda estava na infância. Palavras que te fazem sábio, ensinadas em casa pela tua avó e pela tua mãe. Não te esqueças, Timóteo, das palavras que você aprendeu na infância. E qual era o conteúdo da mensagem, né, da avó e da mãe daquele homem? As sagradas escrituras que te fazem sábio, que podem te repreender, que podem te corrigir, que podem te instruir no caminho da justiça. Para quê? Para que você possa ser semelhante a Cristo. Esse é o fundamento da educação. A educação tem como base a Escritura, a verdade bíblica. Ela não para na Escritura, é verdade, mas ela tem um fundamento na Sagrada Escritura. Os nossos valores estão ali. E ela parte da Escritura para formar um homem à semelhança de Cristo. Então a Reforma Protestante cuidou disso muito bem. Nossos padrões de fé de Westminster, os quais foram adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, seção 6, diz assim, por favor, ouçam. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado da Escritura, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. Veja só, o que é que eu encontro na Escritura? Não é apenas o conteúdo a respeito da minha fé, mas é fé e vida do homem. Portanto, não há nada na sua vida que possa ser antibíblico. Tudo que você faz, todas as decisões da tua vida, elas precisam ter um embasamento bíblico. Nós fazemos sempre uma pergunta lá no conselho da igreja, quando a gente está aconselhando alguém que está tomando uma decisão confusa, a gente diz assim, por favor, eu queria que você embasasse essa sua decisão na Escritura, num princípio bíblico, não é num versículo, num princípio bíblico. Na grande maioria dos casos, as pessoas descobrem que estão erradas justamente nesse momento, porque elas não conseguem defender à luz da Escritura. E a nossa confissão de fé, fiel interpretação da Escritura, diz:
tudo que nós precisamos, segundo o conselho de Deus, para a nossa fé, ou seja, no que diz respeito à salvação, e para a vida prática do homem, ou está claramente ali declarado na Escritura, ou seja, é claro como a luz do meio-dia, ou pode ser logicamente deduzido por ela. Por exemplo, assuntos como batismo infantil. Você não defende com um texto, mas o batismo infantil é uma teologia bíblica que é feita, lógica e claramente deduzida da Escritura. Então, tudo que diz respeito à formação do homem, a Bíblia não é um livro de ciência, não é um manual científico, ela não se propõe a isso. Mas todas as ciências não podem estar, nenhuma delas pode estar em contradição com a Escritura. Porque a Escritura é a palavra de Deus infalível. Então eu vou estudar todas as coisas a partir ou à luz da Escritura. Mais um documento de fé da nossa igreja, Catecismo Maior de Westminster, pergunta 129, relativa ao 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, diz assim: que se exige dos superiores para com os seus inferiores? Veja só, exige-se dos superiores conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoe, que os instruam, aconselhem e admoestem. O 5º mandamento chama os superiores de pai e mãe. E as perguntas anteriores do catecismo explicam que pai e mãe não são apenas os progenitores, mas toda a autoridade constituída por Deus. Eles são os nossos superiores. E por que eles são chamados de pai e mãe? Porque eles devem nos instruir com sabedoria, com amabilidade, com respeito. Porque esta é a função dos superiores. Um pastor que no domingo à noite não instrui a sua igreja, não ama a sua igreja. Um presbítero que tem uma sala de catecúmenos, de escola bíblica dominical, e não se prepara para instruir a sua igreja, não ama a sua igreja. Ele pode dizer que ama, mas segundo a interpretação do 5º mandamento, ele não ama. Quem ama, instrui. Quem ama, aconselha. Quem ama, admoesta. E faz tudo isso de acordo com a Escritura. Seja por declarações tácitas, claras, seja por meio de lógica e clara dedução. A Escritura sempre é o fundamento do nosso conhecimento. Eu trouxe aqui uma base bíblica, duas pelo menos, 2 textos, 2 bases confessionais, e eu queria trazer também uma base documental da nossa igreja a respeito da relação que há entre educação e os princípios da Reforma Protestante. Os irmãos devem lembrar-se que sempre que há um batismo infantil, antes do pastor batizar a criança, existem as chamadas perguntas constitucionais a serem feitas aos pais. Essas perguntas, eu vinha conversando com o presbítero, ele disse: pastor, toda vez que o senhor faz aquelas perguntas, e ele não é pai ainda, mas ele diz que já se arrepia e se estremece todo. Tamanha é a responsabilidade. Para quem já é pai e mãe e tem filhos batizados na igreja, eu vou relembrar vocês o que vocês juraram. Os que não são ainda, eu vou adverti-los o que vocês devem jurar um dia no batismo. Vejam só, a pergunta é: vocês prometem encaminhar o seu filho nas santas veredas da cruz, servindo-lhe vocês mesmos de exemplo de piedade, e envidar todos os esforços para livrá-los de más companhias e de maus exemplos, ensinar-lhes a adorar o Senhor com reverência e a estimar como irmãos os demais membros da igreja? Vocês prometem? Vocês disseram: sim, prometemos. Vocês fizeram isso não diante do pastor simplesmente. Vocês fizeram isso diante de Deus, da Santíssima Trindade, e fizeram isso diante de uma igreja. Essa é a sua responsabilidade. Viver uma vida piedosa, instruir os teus filhos, protegê-los das más companhias
e dos maus exemplos. Portanto, se você expõe o teu filho a más companhias, se você permite que ele ande com más pessoas que dão maus exemplos, você quebrou o seu juramento. E se você tem dúvida que existem bênçãos e maldições do pacto, é só ler Deuteronômio, especialmente capítulo 28. As bênçãos pactuais e as maldições pactuais. E se você quebra um pacto feito por Deus, você recebe certamente o preço, o resultado por essa quebra. Eu não estou falando aqui de perda de salvação, nós não cremos nisso. O preço é alto. E o preço é a perda dos filhos. Se você não instrui os seus filhos no caminho do Senhor, se você não os protege dos maus exemplos e das más companhias, você vai pagar o preço, porque você vai ter alguém que é estranho dentro de casa. Não tem nada pior do que ter um filho dentro de casa que não tem os costumes da casa, que não tem o sotaque da casa, que não veste-se como os demais se vestem na casa. E você acha que isso é normal? Filhos que não desejam vir à igreja, não amam a palavra de Deus. Isso é porque vocês têm quebrado essa promessa. Ainda outra pergunta que é feita, essa primeira é o modelo 7 do batismo infantil, página 60 do Manual de Cultos da IPB. O segundo está na página 53, modelo 6. Vocês prometem ensinar-lhe a ler para que leia por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir-lhe vocês mesmos de bom exemplo de piedade e religião, e esforçar-se por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina do Senhor. Vocês prometem? Sempre que eu vou fazer essa pergunta, pastor, eu olho dentro do branco dos olhos do sujeito. Você promete? E ele, sim, prometo. Você está prometendo alfabetizar o seu filho. Você não está prometendo jogar, depositar o seu filho numa escola, não, e pagar uma mensalidade caríssima e dizer, graças a Deus, eu estou dando boa educação para o meu filho. Isso não é boa educação. Os ímpios fazem isso. Aqueles que não temem a Deus, que não têm nenhum desses valores que nós acabamos de descrever aqui, eles fazem a mesma coisa. Ora, se a nossa justiça não for muito superior à dos escribas e fariseus, nós não somos absolutamente ninguém, disse o Senhor Jesus Cristo. Se a educação que nós damos aos nossos filhos é a mesma que aqueles que negam Cristo dão, tem alguma coisa errada. É lógico que tem alguma coisa errada. E vocês prometeram ensinar os seus filhos a ler. Por que isso? Aí a ligação direta com a reforma. A reforma protestante do século XVI, ela se deu ali num período chamado período da Renascença. Eu não vou entrar em detalhes, são desnecessários, mas o pensamento da época era o seguinte: no Renascimento, as pessoas estavam voltando à leitura dos grandes clássicos no original, especialmente no grego e no hebraico. E Deus usou esse período histórico para que a reforma protestante fosse disseminada a partir da Alemanha, ali com Lutero. Não somente isso, você tinha ali as grandes navegações, as grandes cruzadas da navegação, chegando, descobrindo a América, por exemplo. Você tinha também a imprensa, que podia gerar uma quantidade de bíblias e de folhetos muito rápido. Então, Deus preparou tudo isso para que a reforma pudesse eclodir ali na Alemanha. E preparou um homem para fazer isso. Martinho Lutero, monge católico romano, que já não suportava mais as amarras heréticas da igreja romana, ele começa um trabalho de reforma na igreja, e se você lê a história de Lutero, você percebe que ele não quer fundar outra igreja, ele quer reformar a igreja em que ele estava ali inserido. Um dos trabalhos primários de Lutero foi um catecismo para quem? Para as crianças.
Mas as crianças só vão poder ler o catecismo e a Bíblia se elas forem alfabetizadas. Mas o problema não eram só as crianças. Os adultos também não eram alfabetizados. Porque as cerca de 60 universidades que existiam em todo o mundo até aquele momento, elas eram, via de regra, elitizadas para os aristocratas, para os grandes homens de poder e dinheiro, ou para os filhos dos nobres católicos romanos, além do clero. Então, ou você estudava para ser padre, ou você era filho de alguém muito poderoso, ou você era filho de um nobre romano. Senão, você não era alfabetizado. Você não precisava ler a Bíblia, sabe por quê? Porque o padre lê para você. Você não precisava examinar a Escritura, por quê? Porque a igreja examina para você. A tradição da igreja interpreta para você. Deixe que nós resolvemos. Você senta na igreja, ouve, muitas vezes em latim, a missa, e está tudo bem. É um mero ritual. Só que quando a reforma vem unida a todo esse contexto histórico que eu acabei de falar, o que é que acontece? Se voltam os originais. Martinho Lutero vai produzir a primeira tradução da Bíblia para o vernáculo popular, para o alemão. E o que é que ele faz com a Bíblia? Ele entrega na mão dos crentes, para que eles leiam e conheçam a palavra de Deus e possam examinar a Escritura. Mas como é que eles vão examinar a Escritura se eles não sabem ler? E aí começa o lema da reforma, um dos lemas, né? Ao lado de cada igreja, uma escola. Eu entrei nesse prédio e disse ao pastor, a escola está pronta. Está faltando o quê? Ao lado da igreja, uma escola. Esse é o lema da reforma protestante. E por que a reforma ansiava por isso? Por um motivo óbvio. Como é que você vai ensinar as pessoas o caminho que devem andar se nós somos a religião do livro? A religião que carrega um compêndio de 66 livros e diz, isso aqui é a palavra de Deus. E você não sabe ler. Então, qual é a nossa diferença para o catolicismo romano? Se as pessoas não têm acesso à leitura. E aí, veja só, acesso à leitura não é juntar uma letra com a outra, formar uma palavra e um conjunto de palavras formar frase e você acha que você está lendo. Isso não é ler. O próprio processo de alfabetização, nós percebemos lá que o nome dessa capacidade não é leitura, é decodificação. Existe um código, você decodifica, mas você não sabe o que quer dizer. Leitura é muito mais do que isso. O processo de alfabetização, eu tenho aprendido com o professor, vai dos 2 anos até os 12, 13, 14 anos, para que você possa ler e entender o que você está fazendo. Para que os crentes possam ler a Escritura e saber o que Deus está dizendo. O negócio é tão complicado que nós vamos lançar agora no Instituto John Knox um curso, quem vai dar esse curso sou eu, o curso é Como Ler a Bíblia. Como ler as narrativas, como ler os livros poéticos, como ler os livros proféticos, como ler Apocalipse. Nós deveríamos saber isso desde a infância. Nós deveríamos aprender a ler os diversos gêneros literários desde a infância. Se nós não sabemos, a culpa não é que a Bíblia é difícil, é porque, infelizmente, nós não fomos treinados para lê-la. A reforma também tinha um conceito a respeito de educação. Né? No livro A Cosmovisão a respeito da educação, esse conceito é bem claro. Observe. Educação é o ato ou processo pelo qual uma pessoa chega a conhecer e a utilizar a verdade de Deus. Veja só. Educação é o ato ou processo pelo qual alguém consegue reconhecer, aprender e utilizar a verdade de Deus. Isso é ser, por exemplo, inteligente. É você reconhecer uma coisa como verdadeira e a verdade, Deus é a verdade, Cristo é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que nega Cristo é mentira.
Quando é que você vai poder diferenciar mentira de verdade? Quando você conhece Cristo. Aí você vai dizer, então, pastor, o senhor está dizendo que um ímpio não pode diferenciar uma verdade da mentira? Pode. Mas para isso ele usa conceitos cristãos. Eles dizem a todo instante, não há verdade absoluta. Você conta uma mentira para ele e diz, isso é mentira. Aí fica difícil continuar a conversa. Existe ou não existe? Eles sabem que existe. Eles se apropriam de conceitos cristãos para permanecer no erro, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1. Educação é aprender a pensar como Deus, tendo Ele como referência, e ver as coisas como Ele as vê. Lembre-se de Adão. Deus formou Adão, colocou no Éden e disse a Adão, não é bom que você esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis capítulo 2, verso 18. No verso 19, há uma descrição de Moisés a respeito de Adão, chamando todos os animais que são trazidos a ele, e ele começa a dar nome aos animais. E ele olha para o cachorro e diz, cachorro. Ele olha para o gato e diz, gato. Ele olha para o elefante e diz, elefante. E o texto ele está explicando ali que Adão dizia e dava nome às coisas de acordo com aquilo que ele via. Era um nome científico dos animais. Sabe por quê? Porque a razão de Adão estava submetida à lei de Deus. Ele não havia pecado ainda. Ele chamava as coisas como elas eram. Quando o pecado entra no mundo, sabe o que acontece? Eu olho para um homem, eu não sei se ele é homem. Eu não posso mais chamar menino, eu tenho que chamar menine. Eu fiz uma brincadeira lá na igreja um tempo desse, que você tem, por exemplo, sua esposa está grávida, a minha já engravidou algumas vezes, eu acompanhei isso. E aí cada ultrassom tem um porquê, né? Esse ultrassom é para isso. E aí tem um ultrassom que a mulher fica lá empolvorosa, e o marido também, que é para saber o sexo da criança. Mas se nós nos submetermos a essa visão de mundo de hoje, né, da educação que fala de pronome neutro, então você vai para essa ultrassom e o médico está lá olhando, aí você diz aí, e aí, doutor? É menino ou menina? Sabe qual é a resposta dele? É menine. Ninguém sabe se é menino ou menina. Ele vê o órgão da criança, mas ele não pode mais dizer se é menino ou menina. Tem que esperar ele crescer para saber se ela é menino ou menina. Só que está ali o fato. O fato está na televisão e você não pode dizer, chamar as coisas como elas são. Sabe o que é isso? Burrice. Ignorância. Educação é ver as coisas como Deus as vê. Ter Deus como referência para a nossa vida. Eu queria falar um pouco agora sobre os nossos dois grandes reformadores, os mais conhecidos, né? Primeiro, falar um pouco sobre a ligação de Lutero com a educação. Lutero foi o desbravador, eu acabei de dizer isso. Ele começou todo esse movimento reformista e pensava sempre na educação como uma ferramenta para alavancar a igreja reformada. Só que Lutero teve um probleminha, né? Ele teve muita boa intenção, mas sem sabedoria. Lutero via claramente a importância fundamental da educação universal para a reforma e a preconizou insistentemente em suas pregações. Ele pregava sobre isso. O ensino deveria chegar a todo o povo, não somente ao clero e aos ricos. Mas sabe qual é o problema dele? Ele achava que o Estado deveria decretar leis para frequência obrigatória. Esse foi o erro de Lutero. Por quê? Na época dele, o Estado era cristão. Então, se as pessoas não estão dando ouvidos, o que é que a gente faz? Chama o Estado cristão e diz, vocês vão mandar na educação. E a educação tem que ser obrigatória, pública, obrigatória e de qualidade. Parece
lema, né, da nossa época. Pública de qualidade é obrigatória. Só que aí qual é o probleminha disso aí? No dia que o Estado não for mais cristão, quem vai mandar na educação? Os ímpios. A educação não pode estar totalmente nas mãos do Estado. Não pode. Como nós vimos aqui na Escritura, na nossa confissão de fé, no nosso catecismo e no manual de culto, a obrigação, a responsabilidade a respeito da educação não é do Estado. É dos pais, em primeiro lugar, e da igreja, em segundo lugar. Dos pais e da igreja. O que é que o Estado faz? O Estado, ele promove as condições para que a igreja e as famílias possam educar bem, dando liberdade, dando apoio, ajudando no que for possível, mas não se metendo. Porque esse é um problema. Se o Estado manda na educação, e lá nós temos um ímpio, então nós temos um ímpio mandando na educação dos nossos filhos. E esse é um problema seríssimo. Lutero via a educação como algo tão urgente e tão importante que as palavras dele, às vezes, eram bem pesadas. Por favor, me escute. Ele disse assim, uma carta enviada aos conselheiros e prefeitos alemães, do século XVI. É realmente um pecado e uma vergonha que tenhamos de ser estimulados e incitados ao dever de educar nossas crianças e de considerar seus interesses mais sublimes, ao passo que a própria natureza dever-nos-ia e impelia a isso, e o exemplo dos brutos nos fornece variada instrução. Não há animal irracional que não cuide e instrua seu filhote no que este deve saber, exceção feita à avestruz, de quem disse Deus, ela é a fêmea avestruz, põe seus ovos na terra e os aquece na areia, e é dura para com seus filhotes, como se não fossem dela. E de que adiantaria se possuíssemos e realizássemos tudo mais, e nos tornássemos santos perfeitos, se negligenciássemos aquilo por que essencialmente vivemos, a saber, cuidar dos nossos jovens. É uma vergonha que nós precisemos ser incitados, animados, incentivados a fazer algo que é da nossa própria natureza. Ora, você chegar para uma pessoa e dizer assim, vá comer. Se for uma pessoa normal, você não precisa fazer isso. Porque quando dá fome, ela corre atrás da comida. E o que é que motiva essa pessoa a fazer isso? É uma necessidade natural. Botaram 2 copos de água aqui para mim. Ninguém disse assim, pastor, tome a água. Mas eu estou tomando. Porque eu vou falando e me dá sede. É natural. Ter cuidado com as nossas crianças. Não deveria ser preciso alguém dizer, cuide da educação do seu filho. Não entregue na mão dos ímpios. Não coloque o seu filho em julgo desigual. Não seria necessário se as nossas consciências já não estivessem sido corrompidas pelo mundanismo. Em minha opinião, para terminar aqui a fala de Lutero, em minha opinião, não há nenhuma outra ofensa visível que, aos olhos de Deus, seja um fardo tão pesado para o mundo e mereça castigo tão duro quanto a negligência na educação das crianças. Não há nada pior do que negligenciar a educação dos nossos filhos. Lutero foi quem pensou e inventou aquele sistema de 3 níveis de educação: ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Isso vem da Reforma Protestante e está até hoje aí funcionando, né, pelo menos no que diz respeito à teoria, muito bem. A seguir veio João Calvino, nós vamos falar daqui a pouco. Mas antes de falar de Calvino, eu queria só fazer uma menção aqui, uma menção honrosa àquele que leva o nome do nosso instituto, John Knox, o reformador da Escócia, pai do presbiterianismo. John Knox
lutou para que em cada cidade da Escócia houvesse uma escola. E em 1689 foi criada, pelo esforço de John Knox, a Sociedade para a Promoção do Conhecimento Cristão. E ele, assim como ele pedia, Senhor, dá-me a Escócia, nas suas pregações, ele trabalhava para que ao lado da igreja que fosse plantada na cidade, houvesse também uma escola. Reformador de segunda geração, João Calvino, que boa parte da nossa doutrina tem fundamento em João Calvino, ele fez um pouco a mais do que Lutero. O sonho de Calvino era formar uma escola. E ele não conseguiu isso nos primeiros anos. Demorou um pouco. Por quê? Veja, a reforma se deu em 1517, com Lutero. Calvino veio um pouco depois, mas ele só conseguiu inaugurar a Academia de Genebra, a primeira escola confessional da cidade em que ele estava, só em 1559. Por que todo esse espaço de tempo? Porque, irmãos, existem uns problemas que a gente precisa resolver primeiro. Não adianta você estar pensando em falar em escola se você não tem um culto reformado. Não adianta falar em educação, em mudança, em tirar os nossos filhos das escolas mundanas, se a nossa igreja ainda vive de maneira mundana. Então, tudo isso foi resolvido primeiro. Depois que tudo foi resolvido no culto, as divergências foram resolvidas entre os seus oponentes, ele disse, agora é a hora de plantar a escola. Em 1559, a primeira escola foi plantada, a escola confessional. E aí, a educação em Genebra também deixou de ser elitista. Todos agora podiam ter acesso à educação. E a Academia de Genebra acabou sendo dividida em dois tipos de escola, chamada escola privata e a escola pública. A privata não é no sentido de ser privada, como a gente pensa hoje, mas era privada aos pequenos. Era a escola dos jovens, que iria acompanhar desde a primeira infância, até chegar àquilo que nós conheceríamos como ensino médio. Isso era a escola privata. Nessa escola, os professores eram confessionais. E ela foi plantada exatamente ao lado da igreja de São Pedro, ou São Pietro, a igreja onde Lutero pregava ali em Genebra. Quando alguém terminava a escola privata, ele ia para a escola pública, no sentido de que ali era uma escola de ensino superior. Ele lutou para que tivesse direito, uma faculdade de direito, uma faculdade de medicina, mas o que funcionou muito bem no início foi um seminário. E veja a contribuição de Lutero. Veja como a educação é uma ferramenta que traz resultados duradouros para a igreja. A primeira missão protestante que desembarcou aqui no Brasil foi justamente missionários enviados por João Calvino. E sabe onde é que eles foram formados? Na Academia de Genebra, na escola pública. Sabe como é que uma das diferenças de Lutero para Calvino no que diz respeito à educação? Quando Lutero foi formar a escola na Alemanha, ou as escolas, sabe quem ele procurou para financiar? O Estado. E sabe qual é o problema de você sempre esperar do Estado as soluções das suas questões? É porque o preço é caro, meu filho. Quem paga a conta manda. Foi o que Calvino fez. Ele não foi atrás do Estado. Ele chamou as pessoas que ele tinha contato, pessoas de condições na cidade, especialmente advogados da cidade, e disse o seguinte: nós precisamos plantar uma escola aqui ao lado da igreja. Nós não temos recursos, a verdade é essa, eu não tenho dinheiro para fazer isso, mas eu tenho vontade. E aí o compromisso de um homem e a coragem de pedir para a obra fizeram com que a Academia de Genebra fosse erguida. Lutero ficou nas mãos do Estado. Dessa ideia estatista de Lutero, sabe o que é que veio? A educação na Prússia,
uma educação fascista. A educação que obriga você colocar o seu filho na escola, você querendo ou sem querer. Esse tipo de educação fascista da nossa época, do nosso país, inclusive, que está mudando muito agora, muitas famílias estão fazendo educação domiciliar. Isso, e assim, deixa eu ser justo com Lutero, nunca foi a intenção dele. Ele queria que um Estado cristão apoiasse a escola, só que nós não podemos simplesmente ter boas intenções, nós precisamos ter sabedoria. É o que Calvino tinha a mais do que Lutero. Então, o resultado do trabalho de Calvino foi uma escola livre, que enviava missionários para o mundo todo, e que enviou os primeiros missionários aqui para o Brasil, desembarcados lá no Rio de Janeiro. Até hoje tem um monumento lá. E como isso foi possível? Porque um pastor se incumbiu daquilo que faz parte do seu ministério, o ensino. Ali eles aprendiam não só a Escritura, eles estudavam autores como Virgílio, Cícero, Ovídio, Homero. Os estudos humanísticos em Genebra deviam ser dirigidos de modo a que servissem à palavra de Deus. Ao contrário do que os ímpios dizem, que nós não amamos as ciências, nas Institutas de João Calvino, Institutas da Religião Cristã, livro 4, palavras do próprio João Calvino, ouçam: quão ricamente merecedoras de honra são as humanidades e as ciências, as quais refinam o homem de maneira a lhes conceder a dignidade da verdadeira humanidade. As ciências que o homem aprende à luz da Escritura o fazem mais humano. Eles te humanizam. Sabe por quê? Porque a ignorância nos torna brutos. O fato de não sermos educados nos torna pessoas brutas. O caráter dos professores da Academia de Genebra, ouçam, os professores eram advertidos que não fizessem invectivas contra os autores a que estavam expondo, mas que se aplicassem em explicar o sentido da matéria de maneira fiel. Não era para professor estar lá debatendo a respeito dos autores, fazendo proselitismo, partidarismo dentro da escola. Professor era pago para ensinar. Seja fiel à matéria que Deus te deu. Como deveria ser um diretor de uma escola? Pense no que eu estou falando aqui, lembre dos seus professores e dos diretores das escolas que vocês conhecem. O diretor deve ter um espírito debonaire, cortês, não demonstrando uma atitude rude ou amarga, de maneira que sua vida como um todo possa dar aos estudantes um bom exemplo. Os professores e os diretores de escola deveriam ser pessoas piedosas. Sabe por quê? Porque os nossos filhos deveriam olhar para o professor e dizer: eu queria ser como ele. Eu queria ser como o meu professor. Homem íntegro, decente, honesto. Cerca de 2 anos eu fui fazer uma visita a uma família com 5 filhos. Família muito pobre lá na nossa igreja. Preocupação do pai, um pai trabalhador, honesto. Esse homem estava preocupado porque um dos seus filhos, do meio, ele não queria mais ir para a igreja, só ia forçado e só queria saber de conversar com o professor de química dele lá da escola. Eu fui lá visitá-lo, comecei a questionar e ele disse: eu não acredito mais em Deus, não. Mas se é, por que não acredita? Não, porque eu escutei o outro lado. Ah, tá certo. Quem foi que te ensinou o outro lado? Foi meu professor, fulano de tal. Eu não entrei em debates intelectuais, eu só disse assim: como é que é esse sujeito? Ele tem uma família com os filhos? Não, ele é separado.
Ele é assim, uma pessoa que chega na hora certa, sai na hora certa. Não, ele é bem desorganizado. E assim, como é um trabalhador honesto, direito, não é drogado. Só vive lá no meio do maconheiro. Eu disse, é engraçado, né? Tu tem um pai trabalhador que se mata para te dar o mínimo aqui dentro dessa casa. 4 irmãos que ajudam, uma das filhas é autista, que ajudam tua mãe para ela poder trabalhar também. E tu, em vez de escutar o teu pai, tu vai escutar o teu professor maconheiro. É isso que tu vai fazer? Tu deixa de ouvir um homem honesto, alguém que teria moral para te ensinar, para escutar um drogado que não cuida nem da família dele. É isso que você quer fazer? O pai chorava. Meu irmão, isso é uma cena terrível. Terrível. Os nossos filhos estão sendo expostos a esse tipo de gente. Eu não estou generalizando, pelo amor de Deus. Existem professoras na nossa igreja, são pessoas honestíssimas, corretíssimas. Mas não é a totalidade, nem é a maioria, não, viu? Não é. Academia de Genebra, em 1559, o ano da abertura, já tinha 280 alunos matriculados. 162, além dos 280 na escola, 162 no seminário. Em 1564, 5 anos depois, 1.200 alunos na escola. 300 pastores sendo formados. Irmãos, Deus faz prosperar a obra dele. O que nos impede é nosso medo e a nossa falta de coragem. Ou a gente arregaça as mangas e vai para cima disso aqui. A minha pergunta é, qual é o legado que nós vamos deixar nessa vida? O que será da próxima geração se nós não formarmos essa geração contra esse mundo? Lembra o Salmo 127? O Salmo 127 diz que os nossos filhos, que são a herança do Senhor, todo mundo aprendeu essa parte. E esqueceu da outra parte, que diz, eles são como flechas na mão do guerreiro. Eu lhe pergunto, a tua flechinha está sendo afiada? Porque uma flecha só serve se um ângulo dela for agudo. Agudo é quando a flecha está bem fininha. Você lança e ela fura. Mas se o ângulo, ao invés de ser agudo, ele for obtuso, ele não fura ninguém, ele bate e volta. O ângulo agudo é a educação cristã verdadeira, que ataca o mundo. Filhos agudos são assim. Filhos obtusos não só não atacam o mundo, como eles batem e voltam para dentro da nossa casa, com o mundo dentro da tua casa. Qual é o legado que nós vamos deixar? As melhores universidades do mundo, né, já nos encaminhando para o fim, todas, pode pensar aí, Harvard, tão conhecida, né? Todo mundo que estuda em Harvard, ele volta para o Brasil, não pisa nem no chão. Alguns ímpios, inclusive, vão para lá. Sabe como foi que começou a escola de Harvard? Hoje, a Universidade de Harvard. Existia um homem que tinha uma propriedade, né? Ali naquela região ali, onde hoje é Boston. E o nome desse homem era Harvard. E existiam alguns pais que queriam educar os seus filhos. Muito parecido com o que aconteceu lá. Então eles contrataram um professor, nós nos reunimos lá 4 pais, contratamos um professor e nós dissemos, senta aqui para a gente fazer junto, nós vamos fazer juntos aqui, a grade curricular que você vai ensinar aos nossos filhos. Não é o MEC que vai dizer, não. Nós vamos fazer junto aqui. Aí eles fizeram uma associação e Harvard foi e doou o terreno para que ali fosse fundada a escola. E sabe que fé eles tinham? Todos eram crentes
reformados. Hoje, a Universidade de Harvard é uma das mais mundanizadas do globo, de todo o mundo. Não só Harvard. Princeton, 1746. Yale, 1640. Universidade Livre de Amsterdã, 1881. Todas essas universidades têm na sua formação os princípios da reforma. Sabe qual era a ênfase de todas elas? Ensinar os filhos a ler, para ler a Escritura. Por quê? E aqui eu vou começar a encerrar. Por que a ênfase na linguagem? Não é porque é um princípio da educação clássica, não. Não. É porque é natural. Não é tradicional, é natural você começar pela linguagem. Se você não sabe ler, se você não sabe escrever, veja, falar é natural. Você deixa uma criança ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e pouquinho, só ouvindo as pessoas falando, uma hora ela começa a dizer papai, mamãe. É natural. Não precisa fazer muito esforço, não. Mas ler e escrever não é natural, não. Porque foi inventado pelo homem. A escrita e a leitura foram inventadas pelo homem. São códigos. Teu filho, não vai ter um dia que ele vai dar um estalo na cabeça dele. Ele começou a ler a Bíblia, menino. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não vai ser assim, meu filho. Não vai ser assim. É trabalho duro. E aí eu queria lembrar lá do começo. Mas você prometeu. E você não prometeu que iria botar o seu filho para ser ensinado por ímpios, não. Você disse aqui na frente da igreja que você, com sua esposa, iriam ser responsáveis pela alfabetização dos seus filhos. Eu também não estou dizendo a você que terceirizar essa parte está errado, não. Não está. Nós temos uma escola, por favor. Não faria sentido. O que eu estou dizendo é que nós urgentemente precisamos retomar as rédeas da educação dos nossos filhos. E dizer, os ímpios não vão ensiná-los. Isso tem que ser um compromisso dos pais. Dizer, pastor, não dá mais. Nós precisamos resolver esse problema. Porque essa é a nossa herança reformada. Uma igreja, uma escola ao lado. O analfabetismo é um empecilho para as missões. Já pensou nisso? O analfabetismo é um empecilho para as missões. Pastor Ronaldo Lidório, missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, a primeira coisa que ele faz quando ele chega numa terra indígena é aprender a língua, para depois traduzir a Bíblia para aquela língua. E às vezes eles não sabem ler, vai ensinar os índios lerem na sua língua própria, que eles não sabiam ler, que não tinha escrita. Ele aprende a língua, inventa os códigos e depois ensina os índios a lerem para poder ler a Bíblia. Porque analfabetismo é um empecilho para as missões. Analfabeto não tem como fazer missão. E assim, veja só, é possível falar de Jesus? Claro que é. É possível alguém se converter? É claro. Mas as missões não param por aí. Você precisa plantar igreja, você precisa ter pastores, você precisa ter a administração dos sacramentos. Isso não dá. Então, se nós quiséssemos resolver o problema da educação no Brasil, sabe qual é o caminho? Primeiro, pregação do Evangelho. Esta é redentiva. A educação não é. Pregação do Evangelho, que tem como uma das suas consequências a educação. Não faz sentido uma igreja ter analfabetos. Não faz sentido. Seja analfabeto completo ou analfabeto funcional. Aquele que não sabe entender o que ele leu. Sabe por quê? Porque se você diz que a Bíblia é a palavra de Deus e você não a conhece,
me desculpe, você não ama a palavra de Deus. Mas se você ama a palavra de Deus, você diz assim: eu não sei ler não, pastor, mas eu vou fazer de tudo para aprender a ler, porque eu quero eu mesmo ler a palavra de Deus. Por fim, por que a igreja perdeu tanta a sua relevância no debate público? Porque quase ninguém quer escutar a gente. Porque é uma surpresa, né, pastor, quando a televisão vem aqui para entrevistar numa conferência como essa falando sobre educação. Porque todos da cidade não vêm para cá aprender conosco. Porque quem tem herança de verdadeira educação é o cristianismo. Nenhuma outra religião tem. Sabe por quê? Porque nós abandonamos as nossas trincheiras. Nós deixamos de lado e entregamos, não, isso aqui deixa para o mundo fazer, deixa para o Estado fazer. O nosso trabalho é pregar a palavra. Não, senhor. Nosso primeiro trabalho é pregar a palavra. Só que como vão ler a palavra se não sabem ler? Nosso trabalho começa no púlpito, mas termina na sala de aula. Eu espero que durante esse final de semana o Senhor nos desperte, irmãos, para essa grande responsabilidade que provém da Escritura e da nossa herança reformada. E sempre ter uma igreja e, ao lado da igreja, uma escola. Que o Senhor nos abençoe. Amém.